escurinho do cinema. 7 vezes 7 não era uma pergunta efetiva, apesar de saber que a resposta viria, e veio. 49. Gil respondeu rapidamente minha pergunta surpresa sobre a tabuada do 7. Foi quase um susto e todos nós, estávamos em 5 no carro juntamente com ele, o motorista, caímos na gargalhada com sua resposta instantânea. A brincadeira ocorreu depois da piada em que se transformou o antigo medo de Gil de levar uma surra da mãe, se não soubesse a lição passada pela professora de matemática. Tomar a tabuada foi um modo jocoso de lidar com a lembrança que Gil compartilhou conosco naquela conversa sem compromisso durante a viagem de lotação de São Paulo a Santos. Uso este serviço regularmente quando não viajo com o meu próprio carro, nesta ponte que interliga minhas duas vidas, a da metrópole e a da beira-mar. O serviço regular de transporte opera no terminal Jabaquara, do metrô de São Paulo. Os carros pequenos levam, no geral, 4 passageiros. Há alternativas como as vans. Prefiro os pequenos. As vans descem pela Anchieta e, claro, prefiro imigrantes, sem caminhões e ônibus. Com trânsito normal, as viagens duram em média 1h30. Cada passageiro é deixado em seu endereço. Costumo ser uma das últimas, porque moro à beira-mar e o motorista entra pelo centro de Santos, atravessando toda a cidade para chegar à orla. Era uma sexta-feira, final de tarde, e enfrentávamos um trânsito intenso. Para completar, havia uma forte neblina, o que nos obrigou a entrar na fila do comboio, a descida guiada pelos serviços de trânsito da Imigrantes. Algo bem comum naquela época do ano, fim de verão e começo de outono. E já imaginamos. A viagem seria longa, durou 3h30. Então aproveitei mais essa oportunidade de encontrar pessoas desconhecidas para estimular a narração de histórias. Sempre dá certo. E eu estou ávida por elas nessa minha nova labuta de contadora de casos, iniciada quando fui morar no litoral. Sempre explico a intenção e que nomes e contextos serão mudados, tranquilizando as fontes das minhas histórias que geralmente evitam ser identificadas, apesar de sempre relatarem com disposição e muitos detalhes, vivências e experiências marcantes. Todo mundo gosta de fazer isso e eu adoro ouvir. Gil, o motorista, é um senhor de 62 anos, que nunca mais encontrei, apesar de continuar a usar o serviço eventualmente. Ele revelou sua idade ao calcular há quanto tempo havia acontecido o fato que nos contou, inicialmente de modo muito bem-humorado, mas depois com grande emoção. Era uma história de infância que o marcou bastante. Gil contou que quando criança e também na adolescência, ele e os irmãos tinham muito medo da mãe. Principalmente quando ela chegava em casa depois de um dia exaustivo de trabalho e queria conferir as lições. Pior quando ela tomava a tabuada. Gil então explicou que ela sempre estava de olho nele, considerado meio preguiçoso, especialmente nas lições de matemática. Ele próprio se declarou mesmo descuidado com os estudos. Eu só queria saber de brincar nas ruas, admitiu, entendendo hoje a contrariedade da mãe. Dona Eulina era uma vendedora de confecções no interior do Mato Grosso. Viajava periodicamente à capital para comprar mais mercadorias comercializadas de porta em porta em sua cidade e arredores. O negócio sustentava sua grande família. Eram 5 filhos, que ela cuidava sozinha. O marido já havia partido há tempos quando se deu a história contada por Gil.
e passou a infância e boa parte da adolescência em sua cidade natal, de 20 mil habitantes, até decidir, há mais de 40 anos, partir para São Paulo para tentar vida nova e por aqui ficou até hoje. Tinha 8 anos quando ocorreu o fato relatado. E foi numa daquelas vezes em que a mãe viajou à capital para fazer compras para seu comércio de roupas. Sem conhecimento dela, Gil foi ao cinema com os irmãos adolescentes com idades entre 13 e 16 anos para assistir a um filme de Mazzaropi, artista que fazia muito sucesso nas décadas de 1960 e 1970. Não perdíamos um lançamento dele, comentou Gil, acrescentando que depois o filme era visto e revisto muitas vezes. Ir ao cinema, quase sempre escondido da mãe, era o programa preferido dos irmãos. Gil interrompe a narrativa daquela ida ao cinema para explicar que dorme com facilidade onde estiver. Se houver uma oportunidade de um cochilo, ele cai no sono rapidamente. Comentei que durmo todos os dias após o almoço e se não descansar pelo menos meia hora, é difícil seguir o dia. O sono também me toma. A informação gerou outros comentários entre os passageiros. Alguns nunca dormiam se não fosse no escuro total de seu quarto. Outros, como Gil, podiam ser vencidos pelo cansaço, principalmente no transporte público. Depois dessa explicação, que tem relação com sua história, Gil retomou a narrativa enquanto a viagem seguia lenta. Mas todos estavam bem despertos ouvindo a história. Já eram quase 7 horas da noite quando chegamos ao cinema e entramos na próxima sessão, que começou poucos minutos depois, relembrou. O dia havia sido intenso, como todos, com muitas brincadeiras e depois as aulas, contou ele. Eu estava exausto, o que piorava com o calorão que faz em quase todas as estações em minha cidade. Os irmãos, no entanto, estavam bem animados com o programa. Mazzaropi era a diversão certa, pois provocava risos fáceis na garotada. Ocorreu então o fato inesquecível. O filme teve início e bem pouco tempo depois, com o cansaço acumulado e o escurinho do cinema, Gil começou a sentir sono. Resolveu então levantar-se e mudar de assento para estender as pernas em outra cadeira e prosseguir assistindo com mais conforto ao filme. Mas com essa mudança de assento ficou um pouco mais longe dos irmãos. Isso facilitou o que ocorreria depois. Após alguns minutos, ele dormiu. Pegou num sono bom, longo, profundo. Despertou assustado. Calcula que era próximo da meia-noite. Silêncio absoluto à sua volta. Sem entender inicialmente onde estava, apavorou-se. Viu somente as luzes das portas de saída e teve vontade de chorar. Estava só. Os irmãos tinham esquecido dele. Desesperou-se ainda mais quando viu que estava sem os chinelos e no escuro não conseguia encontrar. Procurou e achou apenas um pé. A mãe o mataria, pois o chinelo era novo e ele sempre estragava ou perdia os calçados comprados com dificuldade, o que era motivo de mais chineladas. Para completar o pavor, o cinema estava fechado. E não havia viva alma no local, lembrou. As portas de acesso à saída, no entanto, permitiram que chegasse ao lado externo. Mas um muro com cacos de vidro protegendo o acesso contra invasores era um impedimento para sair e ir embora logo, como era seu desejo. Queria sair logo dali. Começou então a chorar.
Não havia quem chamar. O cinema ficava na região comercial da pequena cidade e tudo, absolutamente tudo, estava fechado e na escuridão. Chorou mais, baixinho, sem saber o que fazer. Mas não tinha jeito, não podia dormir ali. A mãe chegaria de viagem pela manhã, precisava ir para casa. Ia ter que enfrentar o muro e as ruas escuras. E foi o que fez. Garoto acostumado a subir em árvores e telhados das casas, Gil deu um jeito de subir no muro e, apesar de alguns cortes e arranhões, conseguiu sair do local. Depois de muito esforço, observou. As ruas estavam vazias e a maior parte delas com as luzes apagadas. Gil teve que enfrentar esses outros pavores da noite para um garoto de sua idade. E teve medo real, especialmente perto de sua casa, quando observou um homem atrás de uma árvore. Lembrou dos alertas e conselhos da mãe e correu loucamente, temendo as intenções do desconhecido. Era um garoto ágil e livrou-se daquele perigo olhando para trás e observando que não havia sido seguido. Chegou em casa de mansinho para não acordar ninguém. Demorou a dormir, traumatizado com a aventura que enfrentara e ainda apavorado com o fato de que o chinelo se perdera. Ia levar uma surra daquelas se não achasse o outro pé. Decidiu então que no dia seguinte iria procurá-lo. Foi ao cinema logo cedo, antes da limpeza da sala de exibição e, ufa, encontrou seu chinelo entre os bancos. Ficou aliviado. Tinha se livrado da surra desta vez. Os irmãos, comentou Gil, imaginaram que ele tivesse saído do cinema e ido à casa de algum amigo, como ocorria algumas vezes. Por isso não comentaram nada e ele não contou também a eles, nem à mãe, nem a ninguém a aventura do cinema que o marcou para sempre. Mas também nunca mais dormiu em cinema. Sabia que se o fizesse, poderia ser esquecido. Pelo que entendi, observei, seu maior medo foi de sua mãe por causa do chinelo e não pelo fato de ter acordado num cinema à noite sozinho, comentei. Eu estava impressionada com aquele relato sobre uma criança de 8 anos esquecida no cinema acordando no escuro muito tarde da noite. Sim, foi isso mesmo, disse. Depois que saí de lá e cheguei em casa, ficou tudo bem. Mas minha mãe, que era pai e mãe, muito brava e rígida com a gente, ia chegar no dia seguinte. E como a sova comia solta lá em casa, quando aprontávamos, se não tivesse recuperado o chinelo, era certo que ia apanhar. Ou seja, além do susto de acordar no cinema, ainda ia sobrar a surra. Essas surras marcaram muito sua vida, não é, Gil? Perguntei. Mais ou menos. Tenho saudade de minha mãe. Hoje dou risada das surras. Claro, não criei meus filhos da mesma forma, mas compreendi minha mãe, e isso em nada prejudicou o grande amor que tenho por ela, e encerrou com lágrimas nos olhos. Daí a conversa enveredou pelos vários relatos dos passageiros sobre as chineladas e palmadas das mães diante de suas travessuras. Assim, entre histórias e risos, terminamos aquela longa e divertida viagem.